Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Negócios Imobiliários com Yuri Azevedo. Estamos vivendo a era da inteligência artificial, dos algoritmos, da automação e das pessoas cada vez mais conectadas, mas ao mesmo tempo cada vez mais distantes de si mesmas. E para essa conversa especial, hoje eu recebo Denis Bistafa, publicitário especialista em marketing, gestão de leads e inteligência artificial aplicada ao mercado imobiliário. Sócio da Roboticon, empresa que vem transformando processos comerciais através de tecnologia, automação e IA. Denis, seja muito bem-vindo ao programa. Fique à vontade. Estou muito feliz de estar falando com você, te conhecer. Obrigado, prazer é meu estar aqui com você. Estava compartilhar ansioso de pouco falar com conteúdo. você, por favor, né? Fale um pouquinho sobre você. Que legal, bacana. Bom, eu sou o Denis, sou sócio da Robótico. Estou no mercado imobiliário há 20 anos, completo esse ano 20 anos. Praticamente a minha vida inteira profissional dentro do mercado. Comecei com 18 anos numa construtora. Fiquei lá muito tempo, por 14 anos. Até fora um pouco da média, se você comparar hoje as pessoas jovens que passam pouco tempo dentro de empresa. Tive uma escola lá, passei pelo departamento de marketing, departamento comercial, tive contato com projeto, aprovação, literalmente uma escola. Depois, quando eu saí da construtora, eu tive uma agência de publicidade, atendendo o mercado imobiliário mesmo, então atendia imobiliárias, construtoras, sempre dentro desse fluxo. Já trabalhei dentro de imobiliário, dentro de empresa de gestão de lançamento, tive agência e hoje eu estou no ramo da tecnologia. Já há um tempo, estou há 5 anos já focado 100% em tecnologia. E a gente tem alguns softwares que atendem hoje construtoras, imobiliárias e praticamente tudo com inteligência artificial aplicada ali nos processos para organizar o processo das pessoas de vendas e atendimentos e tal. Quando a gente fala de IA, Denis, e fala de mercado imobiliário, a gente pensa em vendas, né? Com performance e Sim. resultados econômicos, né? Ou seja, a professora ganha, a imobiliária ganha, o corretor ganha, o arquiteto ganha, o assistente ganha, todo mundo ganha, né? Ou seja, não é só o corretor de imóveis que é do mercado imobiliário, né? Ou seja, como é que você explica isso? O que que é o mercado imobiliário e a IA? O que que é aplicada a IA ao mercado imobiliário geral? A IA, na verdade, eu acho que a gente isolar ela no mercado imobiliário é algo até meio utópico, porque ela está praticamente em nossa vida hoje, conectada em todos os lugares. Eu olho para a inteligência artificial como mais uma ferramenta que o humano criou para tornar a nossa vida mais fácil, conseguir ter acesso a algumas coisas. Então, assim como um martelo, que é uma ferramenta extremamente simples, ele tem uma função específica, a inteligência artificial também tem. O mercado imobiliário é um dos maiores mercados do mundo, um dos mercados que giram muito dinheiro. As pessoas precisam, no final do dia, voltar para suas casas, ter um lugar para dormir, para ter um lar, para conviver. Então, a gente acha que, desde muito tempo, quando a gente começou a criar o instinto de sociedade, a gente começou a ter esse pertencimento a um lugar, a sua área específica. Hoje, claro que muito mais evoluído. E eu acho que são duas coisas que se combinam. Existe ainda muita coisa operacional no mercado imobiliário, tem muita tarefa braçal, tem muita gente que vive 100% do resultado, e eu acho que isso é uma das coisas que pega muito no nosso mercado e que diferencia ele de muitos outros. E a partir do momento que você tem novas ferramentas, como a inteligência artificial, eu acho que você consegue ser mais efetivo, gastar menos energia e menos tempo para ter um resultado maior. A hora que você põe isso aí na mão de um cara 100% comissionado, eu acho que dá uma grande diferença na vida dele, na qualidade de vida, e você consegue ir para outros âmbitos, sabe? Eu relaciono, pelo menos dessa forma, a IA com o mercado imobiliário. Vem para ajudar muita gente aí. Mas o mercado imobiliário ainda é visto muito em vendas, né? Volto a repetir isso, né? Eu sei que você não quer nichar, Sim, não, IA para tudo, IA para pegar a receita de bolo, né? IA para ver quem vai ganhar a Copa do Mundo, né? exatamente. Fazer um espelho de futurologia, sei lá o quê, né? IA para tudo, né? Mas falando sobre o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário envolve dinheiro Sim, e é uma commodity para tudo no Brasil, ou seja, é uma coisa que pesa no dólar, na moeda, o patrimônio imobiliário, né? Ou seja, é uma coisa que depende de preços, mexe totalmente com a economia, né? com certeza. É uma das fontes de investimentos mais seguras que existem, justamente porque a gente tem algo fora do offline, do online, no caso, né? Tem algo offline que está ali na rua, tem um prédio construindo, tem tijolo. Então, você tem várias formas de investimento dentro do mercado imobiliário, né? Você tem compra de papel, você tem compra de tijolo, que são coisas diferentes. Mas eu acho que ele agrega muito na economia e na vida das pessoas, porque é uma fonte de receita onde você põe o seu dinheiro, você sabe que tá lá, seguro, vai valorizar.
Então, mais do que o processo comercial em si, de compra e venda, ele é também uma fonte de renda de pessoas, uma fonte de moradia, é o nosso lar, é onde a gente está com a família no final do dia. Então, acho que ele tem um conceito bem amplo assim de mercado imobiliário em si, né? Por isso que ele gira tanto dinheiro e move tanta gente. Olha, eu não tô tanto tempo com você no mercado imobiliário, só uma década, mas assim, eu lembro, antes de eu trabalhar no mercado imobiliário, eu lembro que a profissão de vendas de imóveis, assim, sem a tecnologia que nós temos hoje, né? A pessoa aí numa imobiliária tinha um fichário, e a pessoa puxava lá os imóveis, né? Tudo E não, catalogado ali em e não papel. tinha fotos, tinha um fichário. eh, E funcionava bem, a pessoa pegava, o comprador ia à imobiliária, eu quero comprar um imóvel, e a obrigação do bom corretor era enfiar a pessoa no carro, para passear de Uber, né, mostrar os imóveis, porque não tinha internet. Sim, Internet de 20 anos para cá, né, uma coisa que tá a foto lá no site, com certeza. o link tá lá, e funcionava, só que assim, a tecnologia evoluiu. Tem as fotos, tem a internet, tem vídeo virtual, né, Tour 360, tem drone. Seja a imagem, o vídeo, a tecnologia evoluiu. Por que assim o ser humano evolui junto com a tecnologia? A tecnologia não está muito rápida, o ser Não, humano? extremamente rápida. É até difícil, a gente mesmo que trabalha no mercado e tá acompanhando a evolução, é um negócio que dá até um pouco de ansiedade, porque todo dia que eu entro no Instagram, vejo notícia, e vou acompanhando, tem uma coisa nova surgindo, e você começa um processo agora, um projeto, daqui a pouco ele já, em semanas, ele já é um projeto ultrapassado, já tem gente fazendo outras coisas. Acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso daqui pra frente, porque não vai ter muito pra onde a gente fugir, a humanidade tá nessa linha. Mas se você puxar lá atrás, o que que mudou desse cara que anotava tudo no papel, esperava o cliente, ia com o cliente até o imóvel? Pra mim é uma gestão de tempo, cara. Porque antigamente, se eu não tinha internet, não tinha onde pesquisar, o que que eu tinha que fazer? Pegar o meu carro, sair rodando a cidade, ver quem tinha placa, conversar com alguém, conhecer alguém, quanto tempo eu demorava para encontrar os imóveis. E às vezes eu comprava um apartamento aqui e na rua da frente ali tinha um outro imóvel que era melhor para mim e eu nem conhecia ele. A partir do momento que você começa a pôr tecnologia e vai com drone, site, você começa a ampliar o acesso à informação. Na hora que você amplia o acesso à informação e tem isso de forma mais rápida, você economiza tempo. E é o nosso ativo mais importante, né? A única coisa que a gente não compra com dinheiro é o tempo. Então, se eu posso gastar menos tempo fazendo uma ação que seja recorrente ou mais fácil, a gente vai buscar isso, porque eu posso ocupar o meu tempo fazendo outra coisa. Claro, a hora que você olha para o mercado de trabalho, quanto menos tempo eu executo alguma coisa, eh, mais possibilidade de fazer mais eu tenho. E aí você entra em produtividade e tudo mais. Então, se eu vou citar um exemplo, tá? Na empresa nós somos em poucas pessoas, eu sou uma startup, basicamente eu tenho 4 pessoas na minha equipe. Só que a gente produz como, sei lá, 20, 30 pessoas, porque todos eles têm uma IA do lado evoluindo o processo. Então o que eles fazem hoje? Produzem a mesma coisa que a galera produzia lá atrás em menos tempo. E eu acho que, olha que a gente voltando ao início, né? O que mudou na vida das pessoas, o que mudou de lá para cá? A gente criou ferramentas para que a gente leve menos tempo para fazer essas coisas. E isso tem impactado muito e dá aquela sensação de ansiedade na gente, porque, né, você fica achando que toda hora você tá perdendo tempo, você tem que continuar produzindo. Então, isso é algo que a gente vai ter que aprender a lidar daqui para frente. É a velha antiga ansiedade, É isso. ou seja, tá no futuro, o futuro não chegou, precisa aguardar, precisa esperar, precisa aguardar o processo, aguardar os passos, Ninguém quer guardar mais nada, né? e a ansiedade, a gente também sou humano, né, então eu também fico ansioso ou con quem a gente tem controle, tem esse controle da ansiedade, né, da expectativa, né, do que ser realizável, né. Mas as pessoas não enxergam gestão de tempo, né. Eh, Enxergam como tecnologia somente, né. Sim. É uma coisa assim, que nem a invenção da roda, do fogo, né. Uma coisa que o ser humano foi evoluindo, a escrita, né. Hoje nós temos a IA, né. Olha que evolução. IA voltado a processo de economizar tempo. É isso. Grande parte das IAs, elas têm, algumas coisas em comum. Ou economizar tempo, ou economizar recurso, ou reduzir perdas. Se você parar para analisar, a gente começou porque estamos muito no começo, nem a gente sabe onde vai parar tudo isso, o que a própria IA vai criar depois. Então, a gente criou algumas coisas e vai esperar para ver o que vai acontecer. Mas elas nasceram para economia de tempo, economia de recurso, redução de perda. Então,
onde a gente está conseguindo aplicar a IA que tem tido os melhores resultados é exatamente nisso. Eu fazia um processo que levava muito tempo, gastava muito recurso. Hoje você põe IA, você gasta menos tempo, menos recurso e faz 10 vezes mais. E aí você vai ampliar isso aí em todas as camadas de negócio da sociedade, né? Então, tem que tomar alguns cuidados onde você aplica ela, como que você está falando com ela. Eu vou, sei lá, vou pro ChatGPT, começo a conversar com ele e começo a tratar ele como se ele fosse meu psicólogo. Preocupante, porque ele foi feito, não foi feito para te dar conselho, para Mas te bater, ele foi feito para concordar com intencionalmente você. ou não intencionalmente? Se a pessoa corrige o texto aqui para melhorar a performance corporativa, sim, Perfeito. mas assim, Uma não, bela aplicação. outra coisa você vai falar assim, ó, quero que você faça uma terapia, Isso. analise. Esse é o risco que a gente corre e tem que tomar cuidado para não interpretar direito. Nem todo mundo tem essa consciência e consegue ver isso dessa mesma maneira, né? Mas eu vejo sempre. Eu sou amante de Na tecnologia. verdade, é delegar responsabilidades ao robô. Até quando você vai confiar nesse robô, que ele tem Até essa que ponto ele autonomia. pode ir, até que ponto eu tenho que fazer. Essa é uma das grandes coisas que eu tenho falado em todas as palestras, os eventos com que eu vou, principalmente relacionado a corretor de imóveis, porque, voltando para o nosso tema de mercado imobiliário. Ele tá ali na frente, quando ele senta na frente de um cliente, qual que é o papel dele? Para que existe o corretor? Ele existe para fazer uma consultoria e ajudar o cliente a escolher o melhor imóvel para a família dele. Ele Correto. tem que olhar para o cara não errar o preço que ele tá pagando, que se ele assumir uma responsabilidade de dívida maior do que ele pode pagar, acaba com a família. Tem famílias jovens que não dura 2, 3 anos porque comprou o imóvel errado e aí tem um problema financeiro, a família acaba. Ele tem que ajudar o cara a entender fluxo de como ele vai para o trabalho, onde os filhos estudam. Então, é um consultor, basicamente. A partir do momento que ele começa a olhar isso daí só para dinheiro, só para o bolso dele, comissão, e põe IA no meio do processo, pode começar a ficar perigoso. Então, por mais que ele possa ter uma IA por trás, como a Sara, por exemplo, que é uma tecnologia que a gente tem, que é um copiloto do vendedor. Ela ajuda ele a fazer os processos do dia a dia. Perfeito. Ele continuar falando com o cliente, lembrar de ligar daqui a 3 semanas para o cara para perguntar se ele já encontrou o imóvel, eu acho super ok. Sentou na frente do cliente, tem que ter o lado humano. Ele precisa ter empatia, ele precisa se pôr no lugar do cliente, entender o que ele quer. Então, eu vejo que a IA vem para cumprir algumas funções, mas tem algumas que ela não vai conseguir fazer. O relacionamento humano na compra e venda de imóvel, ele vai continuar existindo. A gente é muito sinestésico, né? A gente gosta de ter esse contato, tirar dúvidas com pessoas que a gente confia. Só os dois lados vão estar empoderados com mais dados. Eu acho que isso é uma coisa que muda. Esse relacionamento humano que você fala, vamos falar não, algo que é imediatista hoje. Outro dia eu falei para um estudante da um operador de celular, você que fala assim: "Olha, eu tenho na verdade eu tenho um celular, o mais importante do meu celular é o WhatsApp, na verdade, é o que eu mais uso é o WhatsApp, eu nem ligo no celular, eu só uso o WhatsApp. Aliás, eu tenho 2 celulares, um só para o WhatsApp, né, e não falo. Às vezes não gosto nem de áudio, mas tenho às vezes mando um áudio, WhatsApp e tal. Como é que o WhatsApp aí, né, que é a ferramenta que o brasileiro tanto gosta, né, mensagem instantânea, mensagem direta, pode criar um relacionamento, se não uma mensagem fria, né, às vezes não tem nem É, uma são novas formas de o se comunicar, robô né? pode ajudar em melhorar aí o relacionamento. Porque às vezes o chatbot, ele ajuda com palavras prontas, um robô, né, você tem um processo, tem rotinas aí, né. Então qual que é o limite aí do WhatsApp pro lado humano? Que você vê aí para poder para o corretor de imóveis, na verdade, Sim. porque é muito normal. Você tem de frio o dia inteiro, gente que não lide que é um cliente que você não conhece, né. Corretor de imóveis, cara, ele hoje usa o WhatsApp como ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho dele é o WhatsApp dele, que basicamente é isso. E é muito evidente em todas as profissões, que a gente usa o dia inteiro, né. Você sabe A que gente agenda visita, agendamento tem que ficar tudo falando, né. tem um viés muito grande até, que às vezes o corretor se coloca no lugar do cliente, ele fala: "Ah, eu não gosto que ninguém me ligue, então não vou ligar para o meu cliente". Às vezes você precisa ligar, dependendo da situação, você tem que falar, você tem que mandar um áudio. Se eu te mandar uma mensagem por texto, você interpreta da forma que você recebeu essa informação. Você tá chateado, você tá triste, você tá feliz, você interpreta de uma Qual a forma. intenção dessa informação? Qual é o Exato. tom, né. Quando eu mando um áudio, é a minha forma de falar que eu tô mostrando. Se eu mandar um áudio agitado, se eu mandar um áudio calmo, se eu mandar um áudio feliz, a minha entonação de voz vai mudar completamente a sua percepção da comunicação. Essa é a base da comunicação. Onde eu acho que o WhatsApp ajuda? Eu sou entusiasta de tecnologia. Para mim, Eu ele também, conecta mais é. as pessoas do que ele separa. Eu falo com muito mais Eu sou pessoas do que eu falava entusiasta, mas antes. não tão militante que você, mas eu gosto de falar que a tecnologia tem que facilitar nossas vidas, não Exato, complicar, né, com senão tá certeza, complicando, não tá funcionando, com então não certeza. abandona essa tecnologia. Eu trabalho o dia inteiro com o WhatsApp, converso com todo mundo, sei lá, eu não consigo nem
contar, mas eu com certeza falo com mais de 30 pessoas por dia através do WhatsApp. Se eu fosse falar fisicamente, marcar um café, ir lá na empresa do cara, eu passaria 2, 3 horas no trânsito, eu não conseguiria fazer, sei lá, 5 reuniões, 3 reuniões, eu falaria com menos pessoas. Então, eu falo com mais pessoas, ao mesmo tempo são conversas mais frias, mais curtas, são conversas do tamanho de um tweet, às vezes. Isso quando não é uma carinha, uma joinha e é suficiente para você ter uma troca de comunicação. De novo, tempo. Para mim, é uma forma da gente conseguir resolver mais problemas, fazer mais coisas, se comunicar com menos tempo. E aí, quando a gente olha para distanciamento, sei lá, se eu tiver um parente morando em um outro país, eu posso conversar com ele todo dia hoje, eu posso conversar por videochamada. E antigamente você via a pessoa a cada 6 meses, você se comunicava por carta, por telegrama. Tem essa facilidade, mas ao mesmo tempo existe uma piração, né. Até a própria questão de gestão de tempo que a pessoa não conseguiu gerar, a impulsividade da informação, né. A expectativa do retorno, tem que retornar rápido, É, a isso tem pessoa não tá bastante no ligada. WhatsApp, né. Que a tecnologia aí da sua empresa pode ajudar o corretor de imóveis? O que você faz, né, que é não só no WhatsApp, e acelerar o processo de venda com um todo, É, né? hoje a gente tem atuado, numa segunda camada. Quando a gente fala de inteligência artificial no mercado imobiliário, todo mundo acha que é um chatbot, ponto. Então, chega muita gente pra gente perguntando lá: "Ah, você tem uma IA que fala com o cliente e tal?". A minha IA não fala com o cliente, ela só fala com o corretor. Inclusive o cliente nem sabe que ela existe. A gente vem depois de um chatbot, tem vários no mercado ótimos, mas eu entro numa segunda camada. Depois que a IA passou para o vendedor, eu não posso mais colocar uma IA no meio do caminho, porque senão eu quebro a conexão dele com o cliente. E a venda é uma jornada de longo prazo, é uma jornada de conexão e é uma jornada de confiança. Então, como que eu faço para ele gerar confiança com o cliente e criar um rapport ou criar pontos, em comum entre eles, se você tem uma IA que está falando no meio do caminho? Então, o que que a gente faz? Depois que o lead saiu de onde ele saiu, chegou na mão do vendedor, a nossa IA, que é a Sara, ela se comunica com ele através do WhatsApp dele, e eu tô no WhatsApp, porque é a ferramenta de trabalho dele, é a ferramenta onde eu chego no corretor de 18 anos e no corretor de 75 anos, que tem muito no mercado, todo mundo sabe usar, e ela basicamente organiza a rotina dele. "Ó, hoje você tem que falar com esse cara, ó, esse momento é de chamar outra pessoa, lá atrás você me falou que você tinha que falar com esse cara, na hora que você for falar com ele, pergunta da mãe dele que estava doente". Ela faz esse tipo de coisa. Das coisas mais avançadas às mais simples. Por exemplo, na hora de mandar uma mensagem lá para o cliente, tem uma ferramenta lá dentro que ela pode ajudar ele a escrever o texto. Ele escreve do jeito dele, ela dá uma olhada, corrige, põe emojizinho, melhora, corrige erro de português e ajuda ele a fazer o envio da informação. É um copiloto do vendedor. Então, ele não perde o lado humano dele, é ele quem fala com o cliente, é ele que se comunica, ele que agenda a visita e vai lá. Só que, cara, ela organiza a rotina e faz com que ele consiga fazer melhor essa comunicação. Melhora tanto para ele, porque ele é 100% comissionado, e ele depende da efetividade do trabalho dele para ganhar dinheiro e pôr sustento em casa, e ao mesmo tempo para o cliente, porque ele vai manter uma régua de relacionamento mais saudável com o cliente, não vai esquecer dele, vai aparecer com oportunidades no momento certo. Então a gente tem atuado muito forte nessa linha hoje. Hoje tem várias empresas que fazem isso e até, pô, imobiliárias impõem esses temas e fica algo até desconfortável, né, para o corretor, porque, eh, tem essa interferência, né, ou seja, parece que ao mesmo tempo é difícil de falar, mas assim, se não tinha um filtro antes, a camada o robô sai na frente, né, aí quebra A esse conexão tem muita. Eu acho que para você usar um robô de pré-atendimento, um bot, você tem que ter várias camadas prontas antes, ela é só a casquinha, cara. Porque pensa, você contrata uma IA, custam caro, porque elas cobram lá por token de conversa, isso tudo custa caro. Aí você põe a IA, ela atende o cliente em 15 segundos. E ela vem, fala bonito, pega o seu site, a imagem, manda, faz um baita de um relacionamento com o cliente ali. Aí ela pega esse lead e fala: "Vou passar para alguém que vai te chamar". Ela passa pro vendedor e esse cara demora 3 horas para chamar o cliente. Ou às vezes ele chama no dia seguinte. Então assim, eu posso pôr uma camada de IA super evoluída aqui na ponta, mas eu tenho que estar com a base organizada. A hora que chegar lá, o corretor tem que saber o que fazer, ele tem que fazer o processo de cadência, ele tem que saber atender o cliente, ele tem que escrever bem o texto, ele tem que ter informação para passar. Se você não tiver tudo isso aqui arrumado, que é a parte humana do processo, de nada adianta você colocar dinheiro na IA na ponta, porque ela não muda o ROI. O retorno do cara, no médio prazo, vai ser exatamente o mesmo. Ela atende rápido, mas a venda acontece com o humano. E então, na nossa visão, é uma junção. Eu acredito que isso aqui funcione muito, desde que eu tenha a base do negócio, que é humano bem treinado e empoderado com algumas ferramentas para ajudar ele a ser efetivo. Isso aí eu até vejo que tem falta no mercado, porque tem um monte de na verdade o mercado, é mais sites
de colocar o imóvel nos portais e só na verdade. E já passei também por várias imobiliárias que as plataformas imobiliárias, ou seja, plataformas são sites, landing pages imobiliários para colocar os imóveis nas plataformas. Mal e mal tem um CRM dentro desse. Eles nasceram, esse tipo de sistema, são CRMs grandes nas imobiliárias, eles nasceram com uma função. Todos os sistemas têm uma função, você vai encontrar várias camadas. A função principal desse tipo é organizar o portfólio do cara, então tá tudo bonito, organizado, exposto num site legal, e ela faz o envio direto para o portal. Na minha visão, para que existe o portal hoje? É a forma mais fácil de eu divulgar o meu portfólio em volume, e mesmo eu não tendo conhecimento em marketing, em, sei lá, não tendo Uma agência, ferramenta básica, eu pago um necessária, né? valor, tenho a exposição, quem faz o gasto de marketing é o portal. Então você está delegando para o portal, no valor embutido no valor que você está pagando, o trabalho de marketing. Ele anuncia na TV, no rádio, no outdoor, nos canais de acessos sociais, porque na hora que você tem um volume grande de imóveis lá, quem pensa em comprar um imóvel acaba indo nesse catálogo e vai se cadastrando e vai gerando lead para todas as imobiliárias lá embaixo. Então, a montagem do processo é esse. Os CRMs nasceram para organizar isso. Você tem outro tipo de CRM, que é os de gestão de lead, onde o bot leads, que é o meu, se enquadra. Então, eu faço a gestão de lead, só que com uma IA aplicada no processo. E você tem uma outra camada na ponta, que são as IAs de pré-atendimento, que a função delas é atender rápido, pré-qualificar e passar para frente o lead já um pouco mais encaminhado. Então, cada um tem uma camada e uma função dentro disso, né? Você fala gestão de leads, né? E como é que fica a gestão dos vendedores, né? Dos proprietários, né? Talvez você que possa esclarecer melhor que isso talvez seja mais aplicado, não só que eu falo tanto no nicho de negócio imobiliário, mas as pessoas de vendas gerais, ou seja, a pessoa faz gestão de vendas, né? Gerenciamento de vendas, método de vendas, né? CRM geral, não imobiliário, né? Mas a capta, o pessoal, o mercado também chama de SDR, né? Ou seja, vamos pesquisar a outra ponta, né? Quem está vendendo, mas como é que usar a IA aí para os clientes vendedores, né? Não os clientes compradores. Você diz os gerentes dos corretores, nessa linha que você Não, eu fala. digo os clientes Os proprietários proprietários dos dos imóveis. Ah, imóveis. entendi. Não, é legal. Eu acho que tem camadas já estão atuando com os proprietários de imóveis. O mercado sempre teve um sonho de, vamos fazer venda sem corretor, vamos fazer venda direta de Sim, cliente para cliente, é o sonho não do corretor, mas é o sonho. do proprietário, Não, é né? o sonho da máquina substituir o homem, porque assim, se pudesse substituir, seria substituído. A gente faz Sim. tudo para isso, não só corretor de Você imóveis, tem hoje o CREAS, mas você a tem direção. várias funções que garantem que isso não aconteça. Mas tem um motivo para isso. Mas é um mal necessário. É que nem um funcionário de uma empresa qualquer. Se o empresário contrata um funcionário, porque ele precisa que o funcionário para executar algo que a máquina não consegue fazer. Não é comprando robô, não. Tem que ter uma pessoa Tem que ter uma pessoa no humana. meio do caminho. E essa pessoa, de novo, ela tem o papel de ajudar o cliente. É que o nosso mercado tem um vendedor que fala direto com o proprietário e atende o cliente aqui na ponta. Então ele atende mais o cliente, né? A pessoa que está comprando, ajudando ela a escolher, do que o próprio proprietário. O mercado americano, por exemplo, é o contrário. Você tem dois corretores sempre em contato. Você tem o corretor do proprietário e você tem o corretor do comprador. Então, os corretores se conversam como se fosse advogado, né? Eles se conversam entre si e cada um negocia com as suas partes. O nosso mercado é um pouco diferente nesse sentido. Então, o mesmo cara atende os dois lados, ele vai fazendo um meio campo para chegar num acordo comum. Lá, você tem propostas e vai e volta. A negociação acho que se arrasta até um pouco mais nesse sentido por causa disso. Só que, de novo, lá ele olha mais para o vendedor também, para quem está vendendo esse imóvel, e ajuda ele posicionar, escolher o melhor preço. Porque a relação entre preço e velocidade, ela existe, né? Se eu cobrar muito barato, eu tendo a ter mais liquidez. Se eu cobrar um valor acima do que vale naquela região, eu tendo a demorar mais para vender. Como é que você faz essa conta sozinho? Se você não é do mercado, você não conhece, você precisa de alguém. Então, lá você tem as duas pontas, mas aqui o mesmo a pessoa acaba fazendo os dois É lados. que lá, você fala nos Estados Unidos, sim, é um mercado mais antigo, mais organizado. E sim, é mais claro essas pontas, o vendedor do comprador, mais organizado, mais sistematizado, É inclusive, sistematizado. que é o MLS, ou seja, isso no Brasil não tem ainda, esse projeto. Mas também, assim, eu nunca trabalhei nos Estados Unidos como corretor de imóveis, ainda. Eu nunca fui um corretor internacional, mas também pode ser que seja uma lenda isso. Não sei se realmente funciona como dizem. E nós brasileiros
gostamos de imitá-los, né? Já que parece que funciona. Então, nós temos, De mesmo não referência, né? organizada, a referência até de imobiliárias norte-americanas, imobiliárias europeias, esse sistema mais organizado, pelo menos mais leal, mais visual. Isso existe muito, principalmente no mercado imobiliário. A parceria aí, né? Sim. Do vendedor O do famoso 50. 50, exatamente, é. Mas mesmo que não exista essa organização no Brasil, né? Um corretor que não trabalha com exclusividade, ou que não faça parceria, que seja independente, seja um alienado. Ele quer saber onde que está o cliente aponta, né? Quando o cara vai vender aquele apartamento, eu tenho um cliente, aí esse apartamento de um imóvel de 1 milhão, e quando aparecer eu preciso ter esse produto na prateleira, né? E tá bom, aí está na prateleira, só que o preço está errado, né? Exato. Aí leva 1 ano, 2 anos para comprar o preço certo, para E o cliente orientar. pressionando: "Por que que você não tá vendendo?". Não, porque o preço tá fora, não vai sair, não vai dar negócio. Se não é questão, a comissão, a minha comissão não vai fazer diferença nenhuma, tem que baixar 1 milhão, Sim. não, a minha comissão não vai, isso não vai mudar nada. É, mas aí como é que a IA poderia ajudar no Brasil, que a gente usa aí as Chaps, usa o Cloud, várias, você sabe todas, né? Corretor mais leigo, né? Como é que ajudar a captar o vendedor, ou ter esse produto? É, eu acho que captação é um dos grandes pênaltis do mercado, você precisa encontrar esses clientes e eles não se expõem, né. Você pega uma casa a pessoa quer vender uma casa de 2 milhões, ela quer vender, mas cara, ela não sai gritando pra todo mundo que ela quer vender a casa dela, então, Ainda mais casa tem com gente que não nem deixa gosta de de colocar placa. porta-plaquia. Não deixa Exatamente. porque eu tenho medo de segurança. Também de segurança, então é mais complicado em si. Acho que como que você faz isso? Se você se expondo como sendo um profissional e tendo autoridade naquilo. Eu sou um vendedor avaliador de imóveis. Se você consegue, por exemplo, criar um canal no Instagram bem estruturado, que você põe autoridade, que você gera conteúdo, as pessoas começam a te seguir, você começa a ter movimentação, você passa a ser um canal. Se eu tô pensando em vender o meu imóvel, eu vou em quem eu confio. E aí eu saio pesquisando quem poderia vender para mim. Tanto que é por isso que existem grandes imobiliários e grandes redes que acabam se destacando, pegam exclusividade, por exemplo, porque, cara, tem uma exposição de marca muito grande, quero vender a minha casa, eu vou dar uma pesquisada, eu vou ver 3 ou 4 marcas em qual eu confio mais, e eu levo meu imóvel lá. A segunda, terceira vez pode ser que você entenda como é que funciona, ou você confie em alguém, você fidelize com ela, mas no começo é quem está mais exposto, e quem mostra melhor capacidade de avaliar o valor real do imóvel, ou que tem maior velocidade de venda. Então acho que para o cara leigo lá na ponta, ele precisa se expor, mostrar que ele faz isso, que ele tem qualidade no que ele faz, e dar um jeito de chegar nas pessoas essa informação. É, que aí o mercado imobiliário, né, tá baseado nas grandes construtoras, as grandes imobiliárias, e as imobiliárias também elas andam, né, as carteiras são vendidas, e hoje tem o quinto andar, tem a Loft, tem tantas aí grandes. Aliás, Sim. hoje temos as imobiliárias digitais. Sim, E pós-pandemia, isso é uma transformação, né, porque, ah, 5 anos atrás tinha a Elofts, tinha a Remax, tinha a Lopes, Coelho, tantas grandes aí que posso citar, Coelho que é mais do Brasil, ah, e aí a referência é sempre o mercado, né, mas elas andam, né. O que que você acha agora, assim, dessa mudança? Nós estamos em 2026, 6 anos depois da pandemia, né, e mudou muito a questão digital aí, né. a as imobiliárias digitais, elas existem já há algum tempo, não 100% digital, eu acho que ainda você tem o lado físico muito forte, todas elas acabam tendo que ter visita e tudo mais, em algum momento você tem uma sala com café para atender um cliente, ponto. O atendimento ser 90%, 95% dele de forma digital, eu acho que quase todas elas são. Mesmo as grandes, que ainda tem bastante gente acoplada, elas tendem a se dividir em pedacinhos. Então você tem uma unidade de uma grande imobiliária que atua só naquele bairro. E aí você coloca lá 4 ou 5 pessoas, são especialistas naquele bairro, conhece a padaria do seu Zé, o clube que tem na frente, o posto de gasolina. Quando o cliente chega lá naquele bairro para se relacionar e fala com essa pessoa, ela é um especialista ali. Mas ela faz parte de uma grande rede que está baseada em vários lugares do Brasil ou da própria cidade. Então, o digital está incluso na grande e na pequena. Eu acho que existe uma tendência a ir cada vez mais para o individual, inclusive. Para pensar, se você entender o jogo de rede social hoje, e é muito fácil você produzir conteúdo, você começar a se destacar em rede social, se você souber fazer ads, se você souber fazer conteúdo com a ajuda de IA, se você tiver qualidade no que você fala, conhecimento, daqui a pouco você está lá com 20 mil seguidores, 30 mil seguidores. Imagina um corretor com 20 mil, 30 mil seguidores, estruturado,
vai ter briga de imobiliária para onde ele vai trabalhar. Quase que o jogo inverte. Vou te falar que ele é igual jogador de futebol, né? Você não paga um salário maior para um, para outro, dependendo da capacidade dele. Imagina que eu tenho uma imobiliária e eu trago um cara que tem 20 mil seguidores. Se ele falar para mim que ele precisa ganhar mais comissão que os outros, dependendo da situação, pode ser que eu aceite. Quanto imóvel esse cara vai me trazer, qual exposição ele vai me dar, é, o jogo praticamente inverte. Então, para mim, no futuro, o corretor que entender o jogo do digital, das redes sociais, souber trabalhar com IA para ganhar escala no que ele faz, pode ser tão grande quanto uma imobiliária gigante. A questão é a exposição, a marketing, né? Exato. Marketing imobiliário. É criar o seu próprio canal. Ter dinheiro para você pagar ads. Uma imobiliária grande tem milhares de recursos, bilhões de recursos para pagar ads. O menor autônomo não tem tanto recurso assim, tem menos, mas tem que ser mais nichado, mais específico, especialista. Sim, mas é legal ele estar dentro da base da imobiliária. A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre isso. A imobiliária grande, ela vai te trazer conhecimento, networking, portfólio, treinamento. Cara, é fantástico você estar dentro de um grupo ou dentro de uma estrutura maior. Mas eu acho que você não pode só depender disso. E o grande erro é que tem gente que só depende da imobiliária. Amanhã o cara para de pôr lead e aí? Você é 100% comissionado, como é que você põe dinheiro em casa? Então, acho que você tem que ter o teu próprio canal, sua própria fonte, fazer os seus próprios anúncios. Eu acho que esse é o caminho para quem quer continuar vendendo no mercado. E claro, aí se eu tenho uma possibilidade de estar dentro de uma grande estrutura que me dê um baita de um back-office, ótimo. Eu fico exponencial, né? Mas ao Mas mesmo não tempo, dependeria só disso. a gente acharia que as mulheres teriam uma salinha para receber cliente em fechamento. Tem uma salinha lá, não. É importante. O cara quer assinar um contrato papel, físico, ele quer assinar na mobiliária, tem a salinha aí, né, assinar. Você acredita que existe essa salinha, mas muitas não tem. Não, aqui só faz digital, assinatura por e-mail, né? Mas nós acreditamos que existe essa sala, né? Ou não exista, né? Eu acho que até o cliente já está um pouco mais acostumado hoje. Então, se eu for entrar em contato com uma empresa, o cara falar, não, não tem escritório, vamos fazer uma call. Eu não sei se eu já estranharia mais muito, porque acho que depois da pandemia isso ficou mais comum, né? As pessoas terem menos espaço físico, mais velocidade nas coisas. Antigamente a gente queria ir lá, sentar, tomar um café, ver o tamanho da empresa do cara, como é que funciona o negócio. A gente tem muito isso para ter confiança, eu ver as coisas e sentir. Mas acho que o digital quebra um pouco de barreiras nesse sentido. Não, você pode oferecer a mesma qualidade de serviço estando remotamente. Na minha opinião, não mudaria muita coisa. Essa é uma mudança que a gente está acompanhando, paradigma aí, né? De ter a casa imobiliária, não ter a casa. O que que é a casa imobiliária, espaço? Que no final das contas, eu como corretor de imóveis, nossa, minha irmã é médica, cara, e ela atende uma pessoa por hora. É que nem dentista. Sim. Dentista marca semana que vem, terça-feira, 4 da tarde, tem o dentista. Podia ser um médico, podia ser um exame, podia marcar um mecânico, um pedreiro. Mas, cara, mesmo minha irmã como é médica, eu uso muito mais sabe que ela. É uma agenda louca, assim, as pessoas mudam. É, e é muito digital, muito WhatsApp, muito o dia inteiro isso, né? O agendamento. Não só receber de leads, né? O pós-lead que você fala, né? Sim, Entrou. Lembrar de chamar o fulano, não esfriar o fulano, né? Tá exatamente. interessado ainda? Não tá interessado? E onde aí, eu falei isso ontem, o corretor vendedor. Eu gosto também de associar muito corretor de imóveis com vendedor. Porque assim, eu sou um vendedor, não sou um consultor. Com certeza. Sou consultor de vendas. Mas existe o corretor perseverante e existe o corretor chato, né? Qual que é o momento que até a IA pode ajudar? Não, vou ser chato, é minha obrigação, né, relembrá-lo. Porque a pessoa também vai dar um bloco ali, né? Não, com certeza. Eu acho que o que acaba fazendo o corretor sair do papel do consultor para o chato é uma coisa do mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele é muito contraditório. Porque pensa comigo, a venda de imóvel ela tem um prazo alongado. Então, você trocar de casa, você começa a empilhar um monte de coisa na sua cabeça. Quanto vai custar? Se eu vou ter dinheiro? Onde é o lugar? Tô longe da minha família, troco filho Eu de tenho estudos aí escola. que você fala do prazo de vendas. Qual que é a sua estimativa do tempo? Não é nem minha, né? Eu tenho dados do DataZap, por exemplo, que é uma grande plataforma, que vai de 4 a 16 meses esse intervalo. Então pensa, eu tenho um cara que do despertar do interesse até a assinatura é de 4 a 16 meses. As imobiliárias como um todo, elas acabam captando leads de forma digital, porque é mais fácil, eu tenho alcance, eu tenho segmentação, e eu trago mais pessoas interessadas. Só que o cara que vem no digital, como é que ele chega para você? Ele viu uma foto,
ele achou que é interessante, quanto custa? Será que faz sentido pra mim? E ele se cadastra. Isso chega na mão de um cara 100% comissionado. Então pensa comigo na cabeça dele. No dia 30, o boleto vai vir pra ele pagar. Se ele vendeu, se ele não vendeu, ele vai ter que ter dinheiro pra se organizar e pôr dinheiro em casa ali. E, cara, eu dou um lead na mão dele que eu falo pra ele, ó, esse cara vai comprar daqui a 6 meses. Como que você olha na cabeça dele, o dia 30 chegando, não entrou nenhuma venda, e esse cara ele vai estar pronto pra comprar lá na frente? Ele começa a entrar em parafuso. Então ele começa ou a forçar o cara a comprar o que ele não precisa, ou ele começa a ser o corretor chato que faz esse processo, ou ele abandona o lead. E o que mais acontece é que eles descartam o lead. Então o lead custou 30, 40 reais pro dono da imobiliária que tá pondo dinheiro, ele só não estava pronto para comprar e o vendedor descartou o lead no segundo dia, porque o cliente, sei lá, não respondeu. Eu digo até mais, eu vou um pouco além. Pensa você, tá? Se você se cadastrou hoje aqui para poder ter acesso a uma informação. Eu te respondi. Se eu te fizer uma pergunta, você já viu algum imóvel antes? Você já falou com alguém? Que faixa que você está buscando? Cara, você tem que ter uns 10 minutos para me responder. Não é um negócio que você vai responder rápido. Porque para eu fazer uma venda consultiva, eu tenho que ter informação para te passar. Esses 10 minutos, que hora que você tem isso? É difícil, porque o nosso dia tá dentro do WhatsApp aqui e a gente fala o dia inteiro. Então, eu respondo o WhatsApp em intervalos, numa sala de espera, esperando o elevador, sei lá, no semáforo, não deveria, mas as pessoas falam ali nesse momento. E aí pensa comigo, quem você responde nesses micro momentos? Quem é prioridade máxima para você? Se eu tô comprando imóvel e eu vou levar 4 meses, 6 meses para estar pronto para comprar, o corretor não é prioridade para mim agora. Então eu vou deixando. E aí eu respondo a minha esposa, a minha mãe, todo mundo, elas vão subindo e o corretor vai descendo ali no WhatsApp. Cara, chega no final do dia, ele sumiu na lista do cara. Se o corretor não voltou pro topo, que é mandar uma mensagem nova pro cliente, ele não vai lembrar dele, porque ele não é prioridade. Então eu acho que assim, ó, tem 2 momentos. Antes do cliente me responder, é uma situação. Ele pediu informação, eu como corretor, meu papel, consegui falar com você para você me responder. E eu tenho que ficar mandando várias mensagens até você falar oi. A hora que você responder e falar, tô ocupado, me liga amanhã às 2 da tarde. Mudou. Aí é o prazo do cliente, não mais o prazo do corretor. Você vai chamar ele às 2 da tarde, a hora que ele pediu. Então, acho que a relação entre o chato e o cara estratégico até que ele pediu informação, ele não me respondeu, eu vou tentando. Depois disso, eu vou na cadência do cliente. Eu tenho que ter consciência que cliente de lead compra no longo prazo, cara. Esse é um jogo que é uma maratona numa corrida de 100 metros. Senão eu fico sofrendo à toa. Nossa, Denis, sabe que eu já vi vários corretores que eles têm o WhatsApp bloqueado, de tanto ligar para o cliente. E a ferramenta WhatsApp é uma ferramenta que eu tenho cinco telefones, tenho 5 linhas. Eu já fui, uma linha, acho que uns 2 anos atrás, eu tive uma linha, eu tive um WhatsApp suspenso. 24 horas lá. Não, Hum. eu já tive vários 24 horas. Recentemente, outros corretores me falaram: olha, ficou. 24 horas, deu sorte. Porque uma vez, uns 3 anos atrás, eu tive 6 meses o Poxa WhatsApp vida. suspenso. Então, é uma tecnologia que eu não tenho o manual do WhatsApp, mas eu vi que eu não fico mais 6 meses suspenso, mas eu vi muita gente recentemente 24 horas. E até recentemente, acho que 2 meses Mudou isso. atrás, e o De reloginho, né? novembro pra cá mudou isso. O reloginho, se você tem 23 horas, Uhum. 22, 21, eu falei, caramba, já até bate o horário. Regra nova deles. Regra nova. Nossa, tecnologia é uma coisa que. Regra nova. O WhatsApp, ninguém explica a tecnologia. Mudou. Mudou. Assim, ó, esse questão do WhatsApp é uma coisa que E bate você sempre vai lá na mudar, gente. não. Já mudou, a gente tem que se virar. Mudou o negócio ali. O problema é que, assim, a gente se adaptou a trabalhar muito com essa ferramenta. E ela é uma ferramenta única no mercado. Você E tem é o WhatsApp única. e tem o Telegram, sei lá, é- mas ninguém tem o É um Telegram. ditador esse negócio. Você não tem. Exatamente. E qual que é o problema dessa situação? 2 vezes no Brasil foi bloqueado o WhatsApp. Eu falei assim, gente, tem o Telegram, mas ninguém usa. Ninguém O usa, é segundo, difícil. o segundo. E é ótima a paralelo. ferramenta. Ela tem a API aberta, cara, é uma ferramenta fantástica. E é Mas do brasileiro, porque quem tem o iPhone tem o Direct, né? A gente não Exato. tem essa história. Qual o problema disso? É uma ferramenta única gerida por uma empresa só. E aí, se coloca do lado da empresa. Você tem lá milhões de usuários todos os dias, você precisa monetizar isso. E a empresa não é um órgão público, ela vive de lucro, então ela pensa nisso. Só que a gente se acostumou a mandar muita mensagem, a usar como principal canal de comunicação. Então, qual que é a grande mudança que o WhatsApp fez recente? Ele lançou a API oficial lá, que você pode fazer disparo em massa e você vai pagar por envio. Só que para as pessoas conseguirem fazer esse tipo de envio, você tem que plugar, você tem que aprovar lá um layout, tem todo um processo para você fazer disparos. Só que às vezes o trabalho do vendedor, eu recebo um contato de um cara, eu tenho uma mensagem pronta lá que eu mando: oi, bom dia, eu sou fulano. E eu pego essa mesma mensagem, eu copio para todo mundo durante o dia. Então, se eu receber
40 leads por dia, grande chance de eu chegar no final do mês e eu atingir o número que a meta limita lá de envio de mensagem. Ela olha aquela mensagem igual todo dia sendo disparada para números novos que não estão na sua agenda, que não tá na agenda do cara, ela te bloqueia porque ela tá falando: "Esse cara tá burlando a minha É regra de disparo". automático, não é um arbítrio, eu vou porque eu quero. Não, é uma É que as é pessoas uma não buscam rotina. muita informação, mas tem alguns caminhos para driblar isso. Se você mandar mensagens diferentes, ele não pega. Se você mandar em horários diferentes, ele não pega. Só que olha onde vai o Aonde negócio. A vai você gente tá ficar assim, refém porque de você é uma única ferramenta. especialista, exatamente, e quem é usuário, quem é especialista, e você que tá me dando as regras, na verdade, porque se o WhatsApp podia me dar as regras, você que tá acompanhando mais, que Ah, ele assim, não dá porque ele quer que você pague a oficial, entendeu? Eu entendo o lado da empresa também, tem que monetizar e tal, senão coloca lá no começo era tudo de graça, um dia a conta chega, e a conta tá chegando, eles viciaram a gente na única plataforma, todo mundo só se comunica por ali, agora você tem que pagar. cara, você me lembrou que, assim, eu uso muito, tá usando a palavra de tema de IA, que é a tua área, e os negócios imobiliários, eu uso muito Uber, deslocamento, eu moro em São Paulo, enfim, eu reparei que e Uber também é outra ferramenta que nem a gente usa o WhatsApp. Sim. Eu uso o Uber para atender cliente, pra eu não pegar meu carro, minha moto, minha bicicleta, ou ir a pé, ou de ônibus, de metrô, não vou de Uber, enfim, vou atender o cliente de Uber, boto de Uber. Eu reparei inclusive, eu comentei isso com o motorista, o Uber agora tá com uma ferramenta que você, assim, que você paga R$19,90, você parece que aí eu fui me chamou a atenção isso, que nem Netflix, você paga Plano de R$19,90, assinatura. plano de assinatura, você pega os melhores motoristas. Que é isso, pegar os melhores motoristas? E maior nota, de 5 É, estrelas, né. provavelmente eles devem ter avaliação lá. Aí eu fico desconfiado. Será que se eu pagar esse negócio aqui, eles não vão atrasar 10 minutos, que fazem, ó, 3 minutos, aí na verdade são É, 15, hoje porque o 10, serviço mudou muito nesse sentido, né. falei: "Caramba, mas falou que era 3, agora eu tô subiu pra 9, fica essa palhaçada que ninguém é culpado, é As um ferramentas robô, tendem é uma ferramenta". Elas tendem a ir para o nível do SaaS, porque pensa comigo, Uber é uma ferramenta que paga por consumo, então conforme você vai consumindo, eles vão recebendo. É difícil para eles conseguirem provisionar receita, porque é uma receita que, por mais que você olhe um histórico, você tenha uma ideia de quanto vai vir, sei lá, dá uma pandemia, alguma coisa que ninguém mais sai de casa, fica complicado. A hora que você põe o plano de assinatura, você vai garantir um mínimo. Com esse mínimo garantido de valor fixo pago com contrato, eu chego no investidor e mostro: "Olha, eu tenho essa carteira de clientes pagantes mensais, tal, eu tenho acesso a recursos mais barato de investimento, onde eu pego esse dinheiro e aplico na minha empresa para processo de crescimento". Então, é por isso que eles criam esses planos. O iFood tem o plano dele também, que é o plano premium que você paga e basicamente o jogo do SaaS é esse. Eu garanto ali um recurso pago mensal, dou um benefício para ele diferente, então eu agrego valor no meu serviço em alguma coisa para ter valor para quem estava pagando, mas eu ganho essa recorrência planejada lá na frente. Então é por isso que vai para essa linha, né. O meu sistema é o SaaS, mas, porque é uma ferramenta de uso contínuo, então é uma ferramenta de trabalho no dia a dia ali do vendedor, um pouco diferente de B2C, né, eu atendo empresas. Mas o jogo do SaaS é esse, é eu conseguir ter provisionamento de receita para eu ter, facilidade com o investidor, para ter acesso Você a fala dinheiro e tudo SaaS, mais. SaaS é um conceito, não é um SaaS é o CRM, né. conceito de, você pagar um plano de assinatura por alguma coisa. Quando você chegou aqui, você estava falando de IaaS, plataformas de IaaS, né, e hoje já existe essa tecnologia, só que é a mesma questão do Netflix, não, mas é mais de 9,90, é mais de 9,90, aí compensa, não compensa, depende, eu vou gastar tantos centavos para gerar isso, será que vale a pena eu pagar as 9,90, só vou gerar tantos centavos, uma vez nunca, nunca mais eu vou fazer isso. E o corretor, voltando, ele trabalha sempre com resultado e não tem a receita fixa, né, mas tem a despesa fixa. A despesa vem. A despesa, assim, ela é implacável, né, tem que pagar o Uber, tem que pagar o supermercado, pagar aluguel, sei lá o quê. E é um corretor empresário que tem que investir para dar o retorno, Sim, obviamente, com assim, certeza. fazer uma boa gestão. Eh, e aí, assim, em função disso, o que realmente hoje, o que é mais fácil, para o corretor usar de IA, ele aplicar e dar certo? Qual que é outro produto que você recomenda? Assim, ó, eu acho difícil mudar Além a do seu, cultura. obviamente, né. Não, o nosso ajuda nesse sentido. Vou te explicar onde que o nosso ajuda, mas é uma questão de cultura. Eu acho difícil a gente mudar a cultura do mercado imobiliário 100% comissionado. Você pode ter uma ajuda de custo, tem muita imobiliária que paga ajuda de custo para vendedor ir até o lugar, para se locomover, então acho que isso é super válido, inclusive,
que você tira a pressão do cara ali de forçar o fechamento onde não precisa. Mas eu encaro esse mercado como uma bolsa de valores. Pensa comigo, você tem um investimento de baixo risco e de alto risco. O corretor de imóveis joga o investimento de alto risco. Ele dedica 100% do tempo dele, e 100% é sábado, domingo, feriado, madrugada, a hora que o cliente chama ele tá trabalhando, em troca de uma comissão assim que o negócio acontece. E, cara, paga-se bem no mercado imobiliário. Sei lá, uma venda de terceiro chega a pagar 6% para imobiliária. Então, ele tem o potencial de ganho no mês de um grande CEO de empresa. Se ele vender 2, 3 casas de condomínio, às vezes ele consegue ganhar mais do que um cara que é CEO, que estudou 45 anos de profissão. Então, é o jogo do risco. Em compensação, ele tem o risco de chegar no final do mês com zero. Qual que é a grande questão? Por isso que eu falei, às vezes a minha ferramenta ajuda nesse sentido. Para você entender o jogo do mercado, é um jogo de trabalho recorrente, de cadência, de processo e planejamento. Você tem que trabalhar muito bem a sua carteira. O cara que está entrando falar com você hoje vai estar pronto para comprar em média daqui a 6 meses. Se eu sei isso, o que eu tenho que fazer? Me organizar para falar com o máximo de pessoas possível durante esse período. Daqui a 6 meses, todo mês vai ter um cara que entrou lá atrás e que agora está pronto para comprar. E eu faço venda para ele. No outro mês, tem outro cara que entrou lá atrás e está pronto para comprar. E no outro. Se eu tiver recorrência de venda todo mês, cara, a vida muda, porque é um mercado que paga-se muito bem. Para eu chegar nesses 6 meses, eu preciso primeiro estar estruturado financeiramente, não gastar dinheiro à toa, e eu preciso continuar falando com o meu cliente sem desistir de ninguém durante todo esse período. Porque lá na frente eu vou ser recompensado. Vai ter um cliente lá atrás que entrou e que agora está pronto para comprar e que não estava antes. Só que eu tenho que aparecer para ele. Se o lead entrar e eu descarto o cara em 2 dias, cara, é roleta russa. Eu fico caçando aquele cara que passou na mão de alguém e ninguém bateu e ele deu sorte de cair comigo e eu comprei. Então, pra mim, o jogo é um jogo de longo prazo. E vou te falar, é 6 meses. Se você romper essa barreira e fizer um trabalho legal aqui de gestão de carteira, você começa a ter recorrência e aí a galera que deu bem no mercado imobiliário entende Esse esse jogo. jogo aí do mercado imobiliário que você sabe tão bem, ou melhor do que eu, que é se aguardar 6 meses, né, que você fala da gestão de tempo, gestão financeira. É isso. Esse é o desafio. Mas nem sempre a pessoa consegue fazer essa gestão, né, então, por N motivos. E o corretor, por ser esse empresário que joga esse risco, joga com o tempo, tem que com a performance, né, tem que dar resultado ou não dar resultado. A IA e fora as plataformas do chat básica gratuita, né, pode usar o chat para fazer um texto de anúncio, hã, já Imagem, vídeo, imagem, postagem. vídeo, corte, edição, também é a ferramenta do corretor, foto, vídeo. A foto não dá para inventar muito. Tem que ser a realidade do imóvel, mas você pode trabalhar ela, né? Hoje em dia tem corretores que tiram foto do espaço vazio, coloca sofá, tapete, produz o imóvel com IA para mostrar como poderia ser e coloca lá, ó, texto, mensagem. Mas ainda assim essa ferramenta que eu já falaram há anos atrás que podia fazer isso, até uma empresa que aluga mobiliário ou uma empresa que põe mobílias em imóveis vazios ou em imóveis de lançamentos, mas a própria plataforma ela inibe, ela derruba anúncio, porque induz também outro tipo de separação do mercado de imóveis de lançamento e imóveis de terceiros, ou seja, as consultoras elas têm prioridade de anunciar imóveis de lançamento, né, e principalmente fotos prontas do decorado. O decorado não está decorado, não são fotos decoradas, são fotos de computadores, Sim. são fotos performadas, né. Nem toda imobiliária deixa o corretor colocar só as próprias consultoras. Então a foto ainda é mais limitada, talvez editar um texto, um anúncio ou um vídeo, que faz parte do corretor, mas assim, eh queria entender, assim, mais uma vez, mesmo que nos Estados Unidos seja polo vendedor, comprador, como é que a IA ou os aplicativos que o corretor tem um custo, tem que pagar R$19,90, pagar, sei lá, Sim, taxa ele por acaba tendo ano, o custo igual a gente tem, né, em casa com Netflix, com outras aplicações, ele acaba tendo alguns custos de estrutura. Eu acho que ele precisa, nesse caso, priorizar a ferramenta que vai dar o menor custo fixo mensal e que dê maior capacidade. Tem ferramentas aí que você paga que faz 3 ou 4 coisas. Então, tem alguma muito específica e muito boa em fazer vídeo, ok, custa R$100 por mês, mas eu tenho uma que custa 20 que faz vídeo, edição, texto, tal, tal. Acho que depende do seu momento. Se eu tô começando esse jogo aqui, tô naquele período lá que ainda não comecei a fazer minhas vendas, cara,
Pega uma ferramenta menor, não deixa de pegar, mas pega uma menor, que vai me dar uma capacidade mais genérica. Conforme eu vou evoluindo, vou melhorando, vou tendo mais canais, eu posso ir pegando ferramentas mais potentes. E elas têm, Mas existem de sabe o vários que, formatos fora as de grandes preço. imobiliárias que dão apoio, que apoio é uma, Denis, eu já vejo no passado imobiliárias que dão ajuda de custo, não dão mais. Inclusive, ao contrário. Assim, uns anos para cá estão cobrando FII. O eleitor tem que pagar uma imobiliária, um honorário, um FII, uma taxa simbólica para estar associado nessa imobiliária. Então, o jogo até mudou, inclusive. Tem um custo também. Você pouco, ou paga um pouquinho mais para aumentar a comissão, Hoje para tem ter imobiliárias que imobiliária. vão nessa linha. Então, não tem mais essa ajuda de custo. Mas a coisa sempre é despesa. Poxa, eu vou pagar mais, vale a pena pagar mais de R$ 9,90, né? Porque também grandes corretores experientes que não são fãs tanto da tecnologia, não precisam de tanta tecnologia assim. Então, mas o experiente, por que que ele não precisa de tecnologia? Porque ele tem carteira de cliente, cara. Se ele é experiente, ele fez esse processo de longo prazo e na carteira dele já tem um monte de gente que compra recorrente com ele. Ele ganhou confiança, mas isso não é um negócio que ele conquistou do dia para noite, ele é experiente. Ele falou com esse cara durante o tempo, criou confiança, criou Claro. relacionamento, Inclusive que eu falo, faz muitas indicação. vendas desses corretores que têm essa carteira, e a maioria das minhas vendas, inclusive, não estão fora da internet. As pessoas me ligam, Você eu faz tenho venda de carteira. indicação, exatamente. Exatamente. Lógico, eu também anuncio, ponho a foto com meus Sim. vídeos, anúncio, mas quase 70%, a maioria das minhas vendas não está na internet, não é no lead que vem da internet, lead frio, corta 6 meses, as pessoas me ligam, são indicações mesmo. Indicações. Lógico que tenho parceiros, né, mas Para assim, você sou chegar leal, nesse né, nível, as pessoas são parceiros, essa é a grande questão. a parceria de mão dupla, obviamente, né, se a pessoa realmente cumpre o que tá falando, a pessoa volta, né. Mas assim, fora essas vendas que não são fiz direto com os proprietários. Sim, Fora as vendas que era de lead frio, eu vou esperar 6 meses, 1 ano e meio, que é esse tempo. pode acontecer, realmente. Tem que baixar o preço. O que que a IA pode ajudar o corretor no dia a dia, né, para facilitar o processo ou pra organizar. A Se rotina 6 dele, meses você a 1 ano fala. e meio, né, essa gestão aí que Olha, tem muita gente que usa já essas ferramentas de mercado, ChatGPT, Gemini, Claude, usa para organizar a vida financeira mesmo. Que antigamente você tinha ali um Excel, e tal, hoje você pode pedir para ele te ajudar. Olha, eu preciso fazer um planejamento aqui de 6 meses. Eu tenho o projeto que eu vou entrar, receber tanto, quanto que eu posso gastar por mês, como é que eu vou organizar isso, onde que eu ponho o meu custo, que ferramenta eu posso reduzir. São excelentes ferramentas de análise, também financeira. Eu acho que você pode conversar como se fosse um consultor e te ajudar a fazer isso. Tem corretor que eu já ouvi falar que, de novo, vai para a linha do apoio emocional. Puxa, não tô vendendo, o que que eu faço? E aí a vem, né? Não, mas você tem que continuar, porque você fala com a sabe o que IA. você faz. E aí ela vai, faz um trabalho motivacional que, se estiver fazendo bem pra ele, eu acho que é saudável e faz parte do processo. Que às vezes é mais um bloqueio interno da cabeça dele do que propriamente É porque ele eu não vai eu chegar. conheço muitos corretores bons, mas é um bloqueio interno que você falou, que eu não sei explicar. Por que você tem esse bloqueio? Porque a pessoa não gosta da tecnologia, tem aversão, mas ela sabe vender imóvel, mas assim, ela sabe que existe tecnologia, mas ela tem essa repulsa, porque não quer usar esse negócio. Eu sou old school, né, não dá certo como eu faço. Eh, hã, ou seja, a pessoa quando que tem essa dificuldade, no máximo ela joga um áudio lá: me ajuda", assim, não é que você faz Excel, me ajuda que eu faço com o meu cliente. Existe a facilidade, Existe, né. com certeza. Hoje a IA consegue te ajudar. A IA trabalha com contexto, então dependendo do tipo de contexto que você dá, ela vai te dar ótimas ideias e vai sugerir como você fala. Que é um exemplo E você pode fazer isso no teu extremamente CRM, simples. inclusive, ou seja, olha, Lá no nosso lógico, CRM tem uma parte de criação de texto que dá. Uma aplicação bem simples que eles usam lá dentro. O cliente entrou de Minha Casa Minha Vida. O cliente de Minha Casa Minha Vida, ele vem querendo comprar e vem querendo ser aprovado na Caixa para fazer o financiamento. Não tão: "Ah, não sei se eu vou comprar", não, ele vem, buscando a aprovação da renda dele, ponto. Só que às vezes ele não consegue essa aprovação. Cara, é super delicado você chegar numa pessoa e falar: "Olha, puxa, é sua renda, você não consegue comprar nada aqui. Você vai ter que juntar aí mais 30, 40 mil reais para poder dar de entrada". Como é que você escreve isso em texto? Ou se você não conseguir mandar um áudio, você fica meio complicado. Lá, você consegue pedir pra Sara te ajudar a escrever um texto, explicar uma situação chata, ela melhora um pouco aquilo, você entende e você consegue mandar. Então, o próprio GPT, outros canais, dá pra você dar contexto: "Olha, aconteceu essa situação, eu preciso explicar isso pra pessoa e eu não tô sabendo quais palavras eu uso". Ela vai te ajudar e vai ajudar muito bem. Claro, só tomar cuidado pra não parecer texto de IA, né, que as pessoas
Hoje consegue perceber. Nossa, Sente o cheirinho de ter sido cheio de IA. emoticon, cheio de aspas, travessão, assim. Exatamente. E a pessoa posta numa boa e é de IA mesmo, sem vergonha, sem medo de ser feliz, Mas, olha, mas é de IA, mas assim, tem um dado é que nem outro interessante. tipo assim, lógico, eu joguei no ChatGPT, mas eu não sigo que negócio, né, porque é forçado, né, tá no teleprompter, eu vou ficar lendo lá, falei: "Nossa, meu, para". Tem um dado interessante. Hoje, a gente já produziu mais conteúdo com IA para rede social do que a gente já produziu toda a história como pessoas. As IAs já produziram mais conteúdo em redes sociais do que as pessoas produziram em toda a história das redes sociais. É um absurdo, não é? Mas é a mudança. Porque ela A cria rede num social é uma volume muito maior. revolução, né. Eu tenho 55 anos, eu lembro quando nasceu o e-mail, assim, eu lembro. Sabe que eu lembro? Não sei se eu sou velho, mas assim, eu lembro que a primeira rede social era do Yahoo Grupo, que tinha e-mail. Era a rede social de e-mails. Tinha salas de bate-papo de e-mails. Era uma correntes que falava, né? O e-mail, corrente. Aí veio as correntes espiritualistas, religiosas, correntes de sei lá o quê, né? Correntes de e-mail, olha. Essa E, parte eu já não lembro não, já não é, conhecia essa e parte. depois veio o Orkut, Orkut sim. MySpace. Ah, as salas do UOL, né, era legal pra caramba, a gente fazia um monte de amigos lá, mas as redes sociais estão evoluindo, né, e é uma evolução também das redes sociais, pra piar, É né. uma evolução. Então é que imobiliários, hoje tem a Yaquitaná, amanhã vai ser outra. A rede social tem uma novidade, só migra, né. As pessoas vão evoluindo, as redes vão evoluindo. Se você pegar próprias redes da Meta, eles começaram com o Facebook, lá, que teve um grande boom, veio depois ali do Orkut. O Facebook passou por um momento onde só tinham pessoas lá dentro e se relacionava, depois ele foi indo para um lado mais empresa, começou a aparecer as fanpages, e aí, as páginas de empresas, começou a aparecer anúncios. Eles fizeram a aquisição do Instagram e na época fizeram, acho que pagaram quase que um terço do valor que o Facebook valia no Instagram, porque as pessoas estavam indo embora. Então, para não morrer, eles fizeram a aquisição da nova plataforma e colocaram dentro do padrão deles. O Instagram começou como uma rede social de imagem, de foto. Você postava foto sua, da sua família, em casa, fazendo as coisas. E hoje eu já vendi vários irmãos pro Instagram. E hoje o Instagram virou uma plataforma de empresa de novo. Por quê? É uma empresa que está por trás, não é uma organização sem fim lucrativo, ela precisa ter lucro. Para ter lucro, você tem que monetizar o negócio. Então, na hora que você põe uma empresa lá, você tem gente pagando ads, você tem gente evoluindo. E aí você vai para os perfis hoje das pessoas e é um perfil profissional. Porque o canal se transformou num canal onde você tem exibição profissional lá. É, só levar para nossa rotina do dia a dia. Você vai almoçar num restaurante, você nunca foi. Que você faz para saber se o restaurante é bom ou não? Você entra no Instagram, olha as fotos dos pratos, as pessoas que vão, o lugar, então você passa a ter uma referência de como é através do Instagram. Se o cara não tem o Instagram organizado profissional, você fica com uma má impressão do lugar e não vai. Então acho que é uma mudança, que aconteceu no próprio canal. E propositalmente para poder, virar mais receita em si, né. A gente não sabe para onde vai, se vão vir em outras redes sociais. O próprio Instagram soltou semana passada, se eu não me engano, acho que é aos instantes. Dentro ali das mensagens agora, se você for ver, tem lá algumas fotinhas que as pessoas postam. É uma volta às origens isso, se você parar pra pensar. O que que você tá encontrando ali dentro? Foto do cara na cama, foto, do prato de comida, foto do pé da outra pessoa, porque é foto que não volta mais, você não consegue dar print, você não consegue fazer outras coisas e tá todo mundo meio que experimentando ainda, tá conhecendo. Mas você não vê lá uma foto de um carro, uma foto de um anúncio de imóvel. Por quê? É o pedacinho do Instagram que volta às origens para as pessoas se relacionarem e mostrarem coisas internas delas. Não sei, né, tudo que Ô, vem, deixa às vezes, isso aí vai embora e nem você funciona, fala mas é um você um que tá embrião. acompanhando a tecnologia, aí você fala assim, não saber onde a gente vai, aliás, nem eu sei, né, porque assim, sinceramente, eu quando eu era na minha infância, eu nem imaginava que existia um celular hoje, né, com vídeo, fantástico, né. Eu acho o e-mail fantástico. Ah, e você que tem uma ferramenta de tecnologia avançada de IA, mais ligada a CRM e a WhatsApp, até para ter uma pergunta final do teu encerramento, tua conclusão da tua própria ferramenta que você vende, voltando a sua chamada, não sabe aonde você vai. Como criar então uma estratégia para o corretor de imóvel, para o vendedor, alguém que seja no mercado imobiliário, que queira vender, queira aparecer e precisar de resultados. Como que passar de uma ferramenta para saber onde você vai, saber Ó, estratégia.
Eu falo muito isso nos treinamentos, nos cursos, nas palestras que eu tenho tido, porque ferramenta existe para resolver um problema, ponto. Mas você tem que entender o jogo do que está por trás. O jogo do mercado imobiliário é o jogo da constância, do relacionamento, da confiança, você tem tudo isso. Então, quais ferramentas eu vou usar para me ajudar a empoderar dentro dessa questão? Então, se eu entender o jogo, eu consigo saber qual ferramenta eu uso. Se eu precisar pôr um prego na parede, é um martelo. Se eu precisar medir a corrente elétrica, eu vou usar um multímetro. O martelo é uma ferramenta extremamente simples. O multímetro, se eu virar a posição errada ali, pôr na tomada, ele explode. Eu vou usando ferramenta conforme a situação. Para mim, o corretor de imóvel, ele precisa entender o que é um jogo do longo prazo do atendimento de lead e do processo de construção de carteira. E nesse meio do caminho, eu vou construindo ferramentas e vou trazendo estruturas que me ajudem em cada etapa desse processo. Eu posso ter uma para fazer texto, uma para produzir meu canal, uma outra para poder organizar os meus leads, e aí vou gastando meu dinheiro ali com qual eu acho que é prioridade no momento. Você vai passar por toda essa jornada aqui, né? E nesse momento eu preciso dessa ferramenta, no outro momento eu preciso de outra ferramenta. Acho que, para mim, eu olharia dessa maneira aqui, para o mercado. Eu acho fantástico, mas eu ainda vejo que nem um doente quer vai no médico quer uma pílula, né. A pílula azul, pílula vermelha, qual escolher, qual é a pílula a tomar, e não tem solução. A pílula não é a solução. Não tem bala de prata, não tem um modelo que vai funcionar igual para todo mundo. Cada um vai achar o seu jeito de fazer e tem várias formas que funcionam. Acho que essa é a grande questão. Então, não vai existir nunca uma ferramenta única que vai resolver todos os problemas. Eu acredito até mais que a soma das ferramentas funcione melhor. Então, se eu tenho uma que ajuda aqui, conecto na outra e na outra, para mim é isso, é o canivete suíço, né, você conseguir organizar várias coisas ali que vão resolver Como é aquela que tem situação. a engrenagem que eu falo, né, que é meu símbolo aí da imobiliária, da Moveltec, que Ela é uma peça de um conjunto, entendeu? só a engrenagem, se não tiver o eixo, se tiver, ok, a graxa, É, se alguém vai não tem rodar, quarto. não gira, né, Exatamente, é só uma peça, né, não exatamente. funciona. E então você acha que realmente a estratégia A é falar, explicar essas multiferramentas, vendo? Realmente a solução é Você diz estratégia de A no sentido de, vender imóvel, né, ganhar dinheiro, é o sucesso do mercado a IA imobiliário, né. não vai fazer tudo para você, você vai ter que fazer grande parte do processo. É você que tem que falar com o cliente, é você que tem que criar conexão com ele, você vai ter que usar estratégias de rapport, de várias outras estratégias para conseguir fazer a venda. O que ela vai te fazer é te empoderar e deixar mais escalável, é isso. Então, Você sabe que eu como corretor de imóveis, eu gosto muito de comparar o lado da terapia imobiliária, porque, assim, é uma saga de 6 meses a 1 ano e meio, a gente conhece o cliente e a gente vira amigo, vira uma terapia, e a pessoa fala umas minhoca, umas coisas doidas, irracionais, né, a gente as pessoas são doidas, né, com certeza. ainda mais que envolve dinheiro da pessoa, a pessoa fica ansiosa, e eu tô vendo agora teu lado de que a alta tecnologia como terapia de IA, você tem que explicar esse negócio, se você não explicar, né, cara. A IA é mais simples do que ela parece. As pessoas têm um pouco de medo, porque quando a gente olha para futuro, é um futuro meio obscuro. Cara, o Elon Musk tá produzindo um robô que daqui a pouco vai estar andando com a gente aqui, vai ter recepção de restaurante, não vai demorar, sei lá, 2 ou 3 anos. Eu fui anteontem Isso num assusta. restaurante, tinha um robô servindo macarrão aqui andando, assim, Esse é um sensacional. dos primeiros. Esses que estão vindo empoderado com IA vão ser um negócio de louco. Vai ter corretor de imóvel de robô que vai mostrar imóvel também? Por Olha, que não, né? eu acho que mostrar um imóvel até pode acontecer. Eu não acho que o robô vai sentar na mesa para negociar valor, por exemplo, porque isso é uma coisa bem humana ainda, eu acho que tem que ter uma troca de Eu confiança. já vi essa Não no história primeiro momento. desde antes da pandemia. Na pandemia, o cara comprou imóvel sem visitar, né, tem essa história muito importante no mercado imobiliário. Tá bom, você pode usar toda a tecnologia do mundo, mas se a pessoa não colocar o pé lá dentro, ela não compra. Mas assim, ó, pra morar eu não faria isso, mas pra investir, se eu comprar um pedaço do imóvel, sei lá, na Bahia, num lugar que eu sei que já é conceituado, que tem uma construtora boa por trás, e que tem margem ali de conhecimento, eu compraria com certeza sem ir lá, porque é pra investir. Então eu olho pra aquilo como um valor de dinheiro. Pra morar, eu ia quiser pisar lá, olhar, sentir, ver a parede, ver o clima, escutar o passarinho que tem em volta. Então, saiu o case lá, vendeu sem pisar no imóvel. Se for para o investidor, cara, eu Isso acho é um case, é perfeitamente exceção, normal. pontual, eu ouvi falar, eu assim, poxa, Ou para morar, se o cara tá com pouco tempo e não, sei lá, não faz questão de ter
essa conexão com o imóvel dele, tudo bem. Eu não acho que é O impossível mercado é isso acontecer. criativo, né? Inventa drone, inventa tour virtual, isso aqui. Para facilitar, de novo, tempo, reduzir tempo. Em vez de ele sair e deslocar até lá, ele consegue ver na casa dele, olhar todas as informações, o preço está compatível, ele compra o imóvel. Acho que só não existe isso o tempo inteiro porque as pessoas são sinestésicas e gostam de ir lá tocar, sentir. Tem pessoa que vai visitar só o decorado para ir lá e ver o decorado que gosta. Então, faz parte. Mas falar que, não vende? Vende. Com certeza, tem muita gente que vende imóvel 100% online aí. Cada vez mais. E eu acho que é uma tendência. Denis, muito obrigado por ter vindo ao Obrigado. programa. Satisfação. Especialista no mercado imobiliário. Uma tendência cada vez maior, né? A tecnologia com essa performance maior, a nomenclatura de hoje, né? Eu fui no e-mail, fui lá no Orkut, mas assim, hoje a gente está pirando no que você falou, questão de tempo. É isso. E eu acho que, assim, a gente tá vivendo o começo da IA. E a nossa geração é uma geração muito privilegiada por estar podendo presenciar isso, porque o que os nossos pais viram e tal, não vai ser 1/10 do que a gente vai ver daqui pra frente. É só o começo e eu acho que vai mudar as nossas profissões, nossa vida, nossa forma de se relacionar e vai mudar o mundo como um todo. Então, acho que é mais a gente entender o jogo, se adaptar, manter ali dentro das suas raízes, as suas crenças, né, e eu acho que vai ser uma experiência legal. Eu sou entusiasta e eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer com a humanidade Somos, nos né? próximos meses. Vou estudar, acompanhar, É isso. tá perto. Muito obrigado, Yuri. Valeu. Hoje falamos sobre inteligência artificial, mas principalmente sobre inteligência emocional, identidade e essência. Que talvez o maior desafio dessa geração não seja aprender tecnologia, mas não perder a própria humanidade no meio dela. Denis, obrigado pela sua presença, foi uma conversa necessária. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado você pela poder para poder participar aqui e estar presente.